Bom dia a todos, um excelente domingo para você, para a sua família. Espero que você tenha aproveitado aqui dos nossos domingos de estudo bíblico online e que os estudos, que o assunto que a gente está tratando aqui tenha e esteja sendo uma grande bênção para você e para a sua família. Como nós temos já pelo terceiro domingo falado do mesmo assunto, né? A soberania de Deus e as autoridades por Ele instituídas. O que acontece é que o evento, né, coronavírus, ele mudou um pouco o comportamento, né? Mudou um pouco toda a nossa sociedade, e isso afetou também a igreja. Todas as áreas foram afetadas, e a igreja também foi afetada. E o que aconteceu é que houve uma proibição de reuniões públicas, e incluindo igrejas. E quando há essa proibição das igrejas se reunirem, surgiu a dúvida, né? Obedecer ou não devemos obedecer? E nós começamos a ver muita polêmica dentro da sociedade. Né? Vamos obedecer, não vamos obedecer? Aí defensores de um lado, defensores de outro. E a questão é, será que tem um certo ou um errado nessa questão? Devemos obedecer, não devemos obedecer? Tem certo, tem errado? Nós não sabemos. Né? Então, nós recorremos a alguns textos. Né? Aqueles que dizem que nós não devemos parar com os nossos cultos, que nós devemos continuar reunindo, eles usam texto como o 10, que fala, não deixamos de congregar como é costume de alguns. Então, está dizendo, a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Então, nós estamos deixando de congregar, isso é errado, é pecado. Né? Usam também o texto de que antes, né, Pedro falando, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Né? Então, se a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, se Pedro diz que mais importante é obedecer a Deus do que aos homens, né? Nós estamos pecando, fechando as igrejas. Né? Contrapartida, aqueles que são adeptos em fechar a igreja e respeitar, usam textos de Paulo e Pedro. Né? Todo homem esteja sujeito às autoridades. Todo homem. Ele não diz ali, os homens não cristãos estejam sujeitos. Diz todo homem. Né? Pedro diz, sujeitai-vos, né, por toda a autoridade, né, que Deus colocou, por causa de Deus, por causa do Senhor. Né? Então, percebe que ambos os lados existem trechos bíblicos em que as pessoas estão se apoiando para dizer, devemos respeitar as autoridades ou não devemos respeitar as autoridades. Claro que existe uma linha bem tênue aí entre essas duas questões. Né? Nós temos aqueles que usam texto bíblico para dizer que a igreja não deve obedecer e deve continuar reunindo, e tem textos bíblicos que dizem que a igreja tem que respeitar a decisão das autoridades. Mas vamos pensar um pouquinho aqui nessas duas questões. O autor da carta aos Hebreus, quando ele diz, não deixemos de congregar, esse assunto está girando em torno da liberdade que o cristão tem, né, de cultuar a Deus, de ter um acesso direto ao Pai. Ele fala que, por causa da morte de Cristo,
nós temos a intrepidez de entrar no Santo dos Santos, ou nos apresentar a Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou, nos santificou, né? Apesar de todo o pecado que nós carregamos em nossos corpos, em nossas vidas, a Bíblia está dizendo que, por crermos em Cristo, o nosso pecado foi perdoado. E aquilo que nos separava de Deus agora foi tirado. Então temos acesso a Deus. Então temos essa liberdade. E aí o autor de Hebreus, ele diz que nós não devemos negligenciar por alguma coisa banal esse relacionamento com Deus, né? Esse congregar, né? Esse reunir, esse ajuntar com os irmãos para adorar a Deus. E isto por decisão própria. Ele fala, como é costume de alguns. Então, naquela época, já no primeiro século, alguns cristãos pegaram o costume de não congregar, de não usar a liberdade que tinham para adorar o Senhor. E é interessante que isso não acontece, ou não acontecia só lá no primeiro século. Nos nossos dias, com a liberdade religiosa que nós temos aqui no nosso país, quantos cristãos, né, estão banalizando o congregar por coisas insignificantes? Alguns, no sábado à noite, ficam nas festas, né, e no domingo pela manhã estão cansados e negligenciam, né, o cultuar, o congregar. Alguns optam por passeio, por lazer. Então, no domingo, eu vou passear, eu vou sair, né? Ou alguns, nos últimos tempos aqui, se tornaram adeptos de esportes, de competições, e por causa das competições, das corridas, dos circuitos, eles deixam de congregar. Então, quando o autor aos Hebreus diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, ele está falando de uma decisão própria de pessoas, de indivíduos, alguns, e alguns naquela época estavam deixando de congregar por banalidade, e alguns, na nossa época, estão deixando de congregar, de se juntar com os irmãos, de adorar a Deus por pura banalidade. Então, esse é o assunto, é o pano de fundo aqui de Hebreus. Quando nós chegamos para Pedro em Atos, o que acontece no caso de Pedro? Pedro foi preso por pregar Cristo, por pregar o nome de Cristo. E depois ele é levado diante das autoridades, e diante das autoridades, aqueles que tinham o poder maior, e lembra, Paulo diz, nós devemos sujeitar a toda a autoridade, ok? Então, Pedro é levado diante dessa autoridade, e uma ordem é dada a Pedro, você não pregue, você não fale o nome de Jesus. E aí então Pedro diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, no primeiro caso, pessoas por questões banais estavam deixando de congregar. E a palavra de Deus diz, não deixa de congregar, porque é costume de alguns. No caso de Pedro, as autoridades estavam proibindo ele de pregar. Ele disse, vou continuar pregando, porque entre obedecer às autoridades e obedecer à autoridade suprema maior, eu vou obedecer à autoridade suprema maior. O texto de Paulo e Pedro em Romanos e na primeira carta de Pedro, elas corroboram a ideia de uma autoridade superior. E quando há conflito entre
a autoridade dos homens e a autoridade de Deus, nós, como cristãos, devemos respeitar, acatar a autoridade de Deus. Então, não há contradição, né, entre uma palavra e a outra, entre um texto e o outro. Não existe contradição. Tá? Um texto diz uma coisa, o outro texto diz uma outra coisa. E se não há contradição, então, aonde está a linha divisória? Né? Até que ponto eu, como um cidadão e cristão, devo me submeter à autoridade? Até que ponto você, como cidadão e cristão, deve se submeter à autoridade? Até que ponto eu, como cidadão, você, como cidadão, né, nós devemos obedecer às autoridades? Até que ponto eu vou obedecer à autoridade? Até que ponto obedecer à autoridade seria desobedecer a Deus? Até que ponto? Então, em virtude disso, nós começamos a tratar do assunto de autoridade. Autoridades estabelecidas por Deus. E esse debate é muito importante porque ele gerou uma série de questionamentos. A autoridade de Deus. Quais são as autoridades de Deus estabelecidas? Eu peguei 3 básicas. A primeira começando na família. E eu já tratei isso, e como eu falei domingo passado, se você perdeu a aula sobre a autoridade de Deus na família, é interessante você ir lá e olhar. Né? Porque importa obedecer a Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, implica na autoridade que ele estabeleceu na família. Tá? E é importante você usar esse princípio dentro da família, tá bom? Depois tem o Estado, é o que nós estamos tratando agora, toda a parte governamental e as autoridades que são estabelecidas por nós. E depois a gente vai trabalhar um pouco a questão da igreja, tá bom? E para abordar esse assunto, nós pegamos Romanos capítulo 13, e eu quero ler com você esse trecho aqui de Romanos capítulo 13. Se você tem aí a sua Bíblia, eu creio que tenha, né? Espero que você não tenha deixado a sua Bíblia aqui na igreja. Tá? Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, Paulo diz: todo homem, todo ele, não importa, todo ser humano, não importa se ele é jovem, se ele é criança, se ele é adulto, se ele tem a terceira idade, se ele é casado, se ele é solteiro, se é homem, se é mulher, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E dentro daqueles 3 níveis de autoridade, você está encaixado neles. Em que lugar você está encaixado neles? Tá? Toda autoridade superior. Por quê? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, todas as autoridades que existem, foram instituídas por Deus. Toda autoridade na família, na sociedade, né, a governamental e na igreja. Toda autoridade foi instituída por Deus. De modo, olha o que Paulo diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade, se opõe ou resiste à ordem de Deus. Se opor à autoridade. Então, no seu nível, seja na família, seja no governo, seja na igreja, aonde você está incluído dentro da sociedade, diz aqui que se opor à autoridade que Deus estabeleceu sobre você, sobre a sua vida, é se opor a Deus. E diz mais, aqueles que se opõem ou resistem, vão trazer sobre si mesmo a condenação. E aí nós tratamos na questão familiar, né? As mulheres que não são submissas aos seus maridos. Quem estabeleceu? Os filhos que não são submissos aos seus pais. Quem estabeleceu essa autoridade? Não foram os seus pais, foi Deus. E resistir a uma instituição de Deus é resistir ao próprio Deus e trazer sobre você mesmo condenação, diz aqui.
E ele vai continuar dizendo, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não só pelo medo das consequências, mas por uma consciência livre, tranquila. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Especificamente, Paulo está falando aqui das autoridades legais, né, que Deus instituiu na nossa sociedade, né? Então, é sobre esse assunto que nós estamos tratando, e o destaque é: não há autoridade que não proceda de Deus. Então, seja qual for o nível, aquela autoridade que está estabelecida procede de Deus, tá? E a gente percebe logo de início aí, duas verdades, a gente já trabalhou bastante sobre isso também. Deus é soberano sobre todas as coisas, e toda e qualquer autoridade é estabelecida por Deus, tá bom? Então, se Deus, ele é a autoridade suprema, ele estabeleceu todas as coisas sobre a sua criação, e ele estabeleceu um sistema de autoridade secundária. Então, seja o cabeça da família, seja o cabeça do Estado, seja o cabeça da igreja, foram estabelecidos pelo próprio Deus. E essas autoridades, elas estão abaixo de Deus, elas representam Deus dentro da sociedade, e por isso devem ser respeitadas conforme a instrução da palavra de Deus. A gente trabalhou já bastante sobre a família, e começamos a trabalhar, né, sobre o governo, né, sobre o governo. E a palavra de Deus diz que todo homem esteja sujeito às autoridades. Existem autoridades, né, nós já tratamos da família, estamos tratando agora do Estado. Existe autoridade que precisa ser respeitado, né? E eu fiz a seguinte pergunta na semana passada: por que Paulo trata, né, do assunto da autoridade do governo no capítulo 13. E aí nós fizemos uma sequência da carta, né, para a gente poder analisar essa coisa. Por que Paulo fala, respeite as autoridades, né? E por que isso era tremendamente importante para aquelas pessoas que estavam recebendo a carta naquele momento? E era importante porque o governador, o imperador, não é? O César daquela época, daquele período, era Nero. Tá? E as pessoas que estavam recebendo aquela carta estavam ouvindo, os crentes que estavam recebendo aquela carta, eles estavam ouvindo o seguinte: respeite Nero, respeite o César, porque a autoridade de César é estabelecida por Deus. Então, as pessoas que receberam aquilo, eles estavam realmente chocados em respeitar um homem como esse, né, que foi um sanguinário, que foi principalmente um grande perseguidor da igreja, um grande perseguidor dos crentes. E Deus diz: honra aquele que está perseguindo vocês, né? Agora, a grande ênfase é que Paulo coloca isso do capítulo 13 da carta dele, mas ele começa no capítulo 8 a tratar essas questões de sofrimento que os crentes vinham seguindo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Bom, eu pulei o versículo 18. O versículo 18 diz, Paulo fala, não, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. As pessoas que estão recebendo aquela carta, Paulo faz elas olharem para duas questões, aquela que é passageira e aquela que é eterna. Ele diz, o passageiro, o sofrimento, não pode ser comparado. Então, olha para César, olha o que César está fazendo, tá? Mas tira o foco disso, porque não se compara com aquilo que você, como cristão, vai ter lá no futuro. No versículo 23, Paulo fala que nós, como crentes, sofremos no mundo. E, infelizmente, existem as doutrinas que ensinam que o cristão não passa por dificuldade, que está tudo sempre muito bem, que sempre tudo é próspero. O que a Bíblia diz é que nós sofremos. Aliás, Paulo usa a expressão aqui, né, nós gememos juntamente com o mundo. Agora, diante de todo o sofrimento, né, que os cristãos estavam passando nas mãos de Nero, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele fala, tribulação, que era o que eles estavam passando, angústia, que era o que eles estavam passando, perseguição, que era o que eles estavam passando, fome, que eles estavam passando, nudez. Imagina, muitos estavam fugindo, se escondendo em cavernas, em montanhas, passando fome, sem roupa, perigos imensos de animais, né? E ainda ele diz, da espada que César carrega, né? Ele fala, essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Tire o foco dessas coisas, olhe para aquilo que é eterno, né? E ele fala depois que nós estamos certos de que nada pode nos separar do amor de Deus. Então os crentes de Roma precisavam entender essa questão, né? A questão de que o Nero, apesar de toda a sua crueldade, ele tinha uma autoridade que vinha de Deus. E a crueldade dele não era justificativa para os crentes deixarem de honrá-lo pela posição que ele ocupava, né? Aí a gente chega no capítulo 12, né, da carta de Paulo aos Romanos, e no capítulo 12 ele vai dizer para os irmãos, né, em virtude das misericórdias de Deus, eles apresentarem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a pergunta que surge é como é que é viver, né, uma vida santa e agradável. Deixa eu tentar voltar aqui. Aí, como é viver uma vida de modo santo e agradável a Deus? E Paulo coloca no capítulo 12 todas essas questões, né? Fala de amor, ele fala de suprir a necessidade uns dos outros, ele fala de abençoar e não amaldiçoar o que te persegue. Quem perseguia os cristãos naquela época? Nero. Nero e toda a sequência de autoridades governamentais que Nero como imperador colocava. E Paulo diz, abençoa a Nero e não amaldiçoa Nero, tá? Paulo diz, não paga o mal que Nero está fazendo para vocês com mal. Não faça justiça com as próprias mãos, né? Alimenta o seu inimigo se ele tiver com fome, tá? E por fim, Paulo diz, não se deixe vencer pelo mal. Então, interessante, antes de Paulo falar, todo homem seja sujeito às autoridades, Paulo vai colocar uma sequência de coisas, olha para aquilo que é eterno, não olha para as perseguições, nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus, ainda sendo perseguidos, sendo maltratados, sendo ultrajados, nada disso nos separa, nada disso tira o amor de Deus de nós, não é? E talvez os crentes que ouviram isso
eles tenham ficado meio chocados. E talvez você lendo isso fique chocado. Como eu tenho falado aqui, independente de ideologia política, nós temos um líder maior da nossa nação. E talvez você, como cristão, não tenha feito isso. Você, talvez, por não concordar com certas ideologias, com certas linhas de liderança, você tem amaldiçoado. E o que Paulo está dizendo aqui? Abençoa e não amaldiçoa. E isso não serviu só para aqueles crentes que estavam debaixo da autoridade de Nero. Ele serve para os crentes aqui no Brasil, que estão sob a autoridade do nosso presidente, dos crentes americanos que estão debaixo da autoridade do presidente deles, e de todas as nações. Você é um crente, nós somos crentes, então é hora de colocar a palavra de Deus na prática, deixar a teoria de lado. Tá? E o nosso presidente não era tão cruel como Nero. Eu creio que raramente num país exista um presidente ou um imperador que seja tão cruel como Nero foi. E essas palavras eram dirigidas para os crentes em relação a Nero. Mas aí, Paulo diz, mas isso não é tudo, não. Você ainda tem que se submeter, não resistir, fazer o bem e não o que é ruim. Tá? Até pague os tributos, né, a César. Então, eu quero tratar hoje 4 razões sobre a ordem, né, de respeitar as autoridades que estão estabelecidas sobre nós. Por quê? Qual a razão? Quais são as razões, né, para a gente respeitar as autoridades? Então, vamos lá, em primeiro lugar. Primeira razão, porque eu devo respeitar e porque você deve respeitar. Agora, vamos voltar para os níveis. Família, governo e igreja. Qual a razão para você, aí em casa, mulher, respeitar o seu marido? Qual a razão para você em casa, filhos, respeitarem o seu pai, sua mãe? Qual a razão? E a primeira razão é simples. Não existe autoridade que não proceda de Deus. Qual a razão para mim e para você, né, respeitarmos o nosso presidente, os nossos governantes? Qual é a razão? Porque não existe autoridade que não proceda de Deus. Qual é a razão para mim e para você, como cristãos, respeitar as autoridades eclesiásticas que Deus estabeleceu? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não importa qual seja o nível. Primeira razão, tá, a autoridade procede de Deus. E tem um fator complicador aí, se você olhar o versículo 2, né, ele diz que resistir à autoridade é resistir a Deus. Então, quando nós resistimos às autoridades que estão estabelecidas sobre nós, nós estamos resistindo ao próprio Deus. No versículo 6, se você depois olhar lá, está dizendo que as autoridades, elas são ministros de Deus. Então, a primeira razão pela qual eu e você devemos respeitar as autoridades, né, é porque elas são ministras de Deus. Goste você ou não, esteja a autoridade fazendo o que é certo ou o que é errado, não importa. Nós não devemos respeitar as autoridades quando elas fazem o certo só. E não há uma justificativa para a gente desrespeitar a autoridade, mesmo que elas estejam fazendo o errado. Então, no nível de família, não há razão, não há justificativa para desrespeitar a autoridade do chefe da família, mesmo que ele esteja fazendo a coisa errada. É o que Deus diz. Não há razão para não se submeter. A mesma coisa no governo, não há razão para não se submeter.
Não importa se está fazendo certo ou errado, se você concorda, se você não concorda, se é da sua ideologia ou se não é. Não tem razão para isso. E nas autoridades eclesiásticas é a mesma coisa. Há uma segunda razão que eu quero apresentar. E a segunda razão para a submissão é porque eles estão lá para o nosso bem. Diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. É interessante isso, né? No nível de governo, no nível de autoridade civil sobre nós, já parou para pensar que é melhor para nós que exista um governo do que uma anarquia? Já parou para pensar na anarquia? Já parou para pensar se não tivesse níveis de autoridades? Há algum tempo atrás nós tivemos aí um episódio aqui no Brasil onde, por alguma razão, né, as polícias, eu não lembro se em todos os níveis, mas as polícias pararam de trabalhar. Eu não lembro bem qual foi a questão, mas virou uma anarquia, uma terra de ninguém. As pessoas começaram a entrar nas lojas e saquear, começaram a entrar nos mercados e saquear, simplesmente porque um pequeno nível de polícia, né, parou de funcionar. Paulo diz, respeite a autoridade, porque ela foi colocada para o teu bem, para regulamentar, para colocar ordem, né? E é muito melhor a gente seguir, né, a regulamentação, ordem, leis, do que viver numa terra sem lei, uma terra onde cada um faz o que quer. É melhor ter um governo que diz o que pode e o que não pode, do que viver numa situação onde cada um diz o que ele acha que pode e o que ele acha que não pode. É melhor viver num país onde exista um nível de certo e errado, do que viver num país onde cada um tem a sua verdade, cada um faz aquilo que acha certo e aquilo que acha errado. Tá? Isso seria horrível, seria uma catástrofe para a sociedade. E Paulo apresenta essa razão. A autoridade, ela é ministro de Deus, ela trabalha em nome de Deus para o seu bem, para o meu bem, né? Mesmo que as leis, a aplicação dos recursos não sejam aqueles que nós queremos, tá? Eles estão lá para o nosso bem, tá bom? Mas há mais uma razão por quê, né? E Paulo diz que eles não trazem na mão uma espada por acaso, né? A espada representa a punição, né? A repreensão. E Paulo diz, respeite as autoridades, porque quando eles carregam uma espada, eles carregam uma espada pela autorização divina. E a espada, gente, é para punir. Paulo está dizendo, se você não se submeter à autoridade, você vai receber sobre si a espada. E a espada, nesta época, era pena capital. A autoridade tinha, tá, o direito de aplicar pena capital. Tá? Mas Paulo diz lá no capítulo 8, mesmo a espada não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Paulo, escrevendo para aqueles crentes, ele diz, olha, se submeta à autoridade, porque ela traz a espada na mão para punir, para punir.
E, em quarto lugar, a quarta razão, é porque acima da autoridade de Nero e acima da autoridade do nosso presidente aqui do nosso país, acima deles está Deus, né? Deus é a autoridade maior. E ele diz que os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, né? O que a gente vê daqui, né? Nós temos uma lei maior. A lei maior é a lei do bem e do mal. E esse sempre foi o dilema do ser humano, né? A lei moral entre bem e mal. E acima das autoridades está uma lei maior, a lei de Deus, a lei de fato do que é certo e do que é errado. Lembra quando Deus tem uma conversa com Caim, lá nos primórdios da humanidade, né? Deus tem uma conversa cara a cara com Caim, e Deus diz para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se fizer o mal, o pecado está à porta. Desde o início da humanidade, né, nós temos uma lei moral entre o certo e o errado. E o que Paulo está dizendo é que acima das instituições governamentais está uma lei moral de Deus entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Essa lei estabelecida por Deus, e as autoridades estão aqui para ajudar a população, o homem, o ser humano a fazer o bem e não o mal. E Paulo assume aqui que se você fizer as coisas certas, você se submete ao governo e ele te recompensará. Se você fizer o certo, você vai ter o elogio do governo, das autoridades, e essas autoridades vão te recompensar. Agora, se você fizer a coisa errada, as autoridades, né, elas vão te punir. Esse é o padrão de Deus. Deus estabeleceu isso. Agora, precisamos complicar um pouquinho as coisas, né? Historicamente, a gente vê que nem sempre as autoridades punem o errado, né, e prestigiam o certo, né? Infelizmente, as autoridades humanas, elas têm recompensado o mal, né, e têm punido o bem. E por isso que Paulo, lá em capítulo 8, ele fala, né, da perseguição, da fome. As autoridades, quem estava sofrendo perseguição, quem estava passando fome, quem estava sendo castigado, quem estava sendo morto? Os cristãos, que estavam fazendo o bem, estavam recebendo punição, né? Então nós sabemos que nem sempre as autoridades, né, vão punir o errado e recompensar o certo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está mostrando aqui é, mesmo que, entenda isso, mesmo que a autoridade que está acima de você esteja fazendo tudo errado, mesmo que a autoridade que está acima de você esteja recompensando o erro e punindo o certo, recompensando o mal e punindo o bem, recompensando o errado e punindo o verdadeiro, ainda assim, Paulo está dizendo, respeite as autoridades, porque elas foram estabelecidas por Deus.
E isso complica bastante para nós, quando nós entramos num dilema sobre se vamos respeitar ou não a autoridade. Porque nós sempre vamos julgar se a autoridade que está acima de mim está fazendo o certo ou o errado para mim. Então, na família, o líder da família está fazendo as coisas certas, ele está fazendo a coisa errada. Eu determino se eu respeito ou se eu não respeito. No nível de governo, nós vamos avaliar se o governo está fazendo aquilo que é certo, que está errado, e eu decido se eu respeito ou não. No nível eclesiástico, a mesma coisa, se o líder está fazendo certo ou se ele está fazendo errado, eu respeito ou não respeito. Mas não é essa a proposta que Paulo está apresentando aqui para os crentes. Ele está dizendo, respeite as autoridades. Então, dei 4 razões pelas quais nós devemos respeitar as autoridades. Agora, a gente vai ver se tem uma evidência, né, bíblica, aonde Deus aprova que nós, como cristãos, ou que o ser humano, não se submeta a uma autoridade. Existem razões, existem provas bíblicas, né? E, em primeiro lugar, a gente vai ver, né, que a carta de Paulo aos Romanos, ela não seria lida apenas pelos cristãos. Essa carta certamente seria lida, né, pelo governo. Certamente essa carta de Paulo chegaria, né, até Nero. E Paulo quer que as autoridades saibam de algumas coisas. É importante para as autoridades saberem de algumas coisas, de alguns fatos, né? Em primeiro lugar, o que Paulo quer que Nero saiba, o que as autoridades saibam, né, é que os cristãos não querem derrubar politicamente o governo. Percebe que quando Paulo diz para os crentes, veja, essa carta está endereçada aos crentes que moravam em Roma. E Paulo está dizendo para os crentes, olha, você, crente, né, respeite a autoridade, não pague o mal com o mal, se submeta, honre, pague tributos. Paulo está dizendo para os crentes, e está dizendo para nós, ele estava dizendo para os crentes em relação a Nero, e hoje ele diz para nós em relação ao nosso governo. Paulo está dizendo o seguinte para Nero, olha, fique tranquilo, Nero, os crentes não querem derrubar o seu governo. Os crentes não estão trabalhando para derrubar o seu governo. Os crentes não são revolucionários. Eles não vão reivindicar que Jesus Cristo é o Senhor político. Não é esse o papel dos crentes. Eles vão se submeter, eles vão pagar os impostos, eles vão mostrar respeito. O papel dos crentes, aí em Roma, debaixo da sua liderança, debaixo da sua autoridade, o papel dos crentes é propagar paz. Olha que interessante, gente. A carta foi enviada para os crentes, mas certamente esse escrito de Paulo ia chegar até as autoridades. E quando as autoridades fossem ler a carta de Paulo aos romanos, as autoridades iriam ver que Paulo está ensinando os crentes a serem submissos, independente se as autoridades são boas ou se são ruins. Independente se as autoridades estão fazendo certo ou se elas estão fazendo o errado. Nero ia saber que Paulo não está instruindo os crentes a serem revolucionários. Paulo está instruindo os crentes a serem humildes, submissos, mansos, a buscarem a paz e não a revolta. Porque
o papel do cristão não é estabelecer neste mundo um rei, um governo perfeito. O papel do cristão é trabalhar para o reino de Deus. Eles também querem que as autoridades, Paulo, ele está querendo, que as autoridades, os governantes, tá, entendam uma coisa: são autoridades superiores, têm poder nas mãos, mas ele queria que Nero soubesse: olha, acima de você existe uma autoridade máxima. Você não é, toda a autoridade. Paulo está dizendo: César não é Deus. César tem muito poder. César pode fazer tudo o que ele quiser. Mas entenda uma coisa, César: você não é Deus. Isso significaria para César, que os discípulos, os cristãos, eles iriam sim respeitar a César, eles iriam sim se submeter a César, mas que eles se submeteriam em primeiro lugar ao seu Deus. Havia uma autoridade suprema, uma autoridade superior, e eles iriam continuar levando uma mensagem do reino de Deus. E aí a gente chega naquele ponto, aonde Pedro é levado diante das autoridades. Então, percebe? Uma carta escrita para os crentes, ensinando os crentes a se submeter às autoridades, a amarem as autoridades, a respeitarem as autoridades, a não serem revolucionários contra a autoridade, porque aquela autoridade tinha sido estabelecida por Deus, ao mesmo tempo mostrando para as autoridades um fato: você é autoridade, você tem poder, mas existe uma autoridade superior a você, e os meus discípulos vão trabalhar debaixo da minha autoridade. E nesse ponto nós chegamos em Pedro, quando ele diz para as autoridades, quando elas dizem para ele: expressamente eu ordeno. Veja, César está dando uma ordem expressa, era um decreto. Nós estamos fazendo um decreto para você: não pregue o nome de Jesus. E Paulo diz para César: você não é a autoridade maior, e os meus discípulos vão obedecer a mim. Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso significa o quê? Que Deus estabeleceu o governo, Deus deu a ordem para que nós, como cidadãos, principalmente cidadãos cristãos, respeitemos o nosso governo. Agora, quando nós nos submetemos ao governo, também nos submetemos a Deus. E quando esse governo, ele interfere numa ordem direta de Deus, e a ordem direta de Deus é que nós não vamos trabalhar para as coisas deste mundo, nós vamos trabalhar para as coisas do céu. E quando o governo, ele entra querendo proibir os crentes de trabalharem para o reino de Deus, aí sim nós nos submetemos a Deus e não aos homens, tá? Num confronto de ordens, num confronto direto de ordens, nós vamos nos submeter a Deus. E que nós vemos nessa situação que nós estamos vivendo, não há um confronto das autoridades com relação à pregação da palavra. Tanto é que nós estamos pregando a palavra livremente. Tanto é que nós continuamos ensinando, orando. Não há uma proibição de trabalharmos para o reino de Deus. O que houve
foi uma proibição para fazer reuniões públicas, ajuntamento de pessoas, para se evitar uma expansão muito grande de vírus, uma expansão muito grande de pessoas contaminadas e uma necessidade muito grande de leitos em hospitais que nenhum país do mundo tem. Então, é uma questão de saúde pública. O governo está trabalhando para o nosso bem. Paulo diz, a autoridade estabelecida foi para o seu bem. Então, nessa situação, não há desrespeito a Deus, não há uma coisa de estar em pecado. Simplesmente, estamos seguindo uma instrução governamental que serve para o nosso bem. Não é? Agora, para os cristãos que estavam recebendo essa carta, não é? O princípio de submissão era tremendamente importante, porque como seres humanos, pecadores, né, muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós queremos estabelecer a nossa verdade, o que nós achamos que é certo, o que nós achamos que é errado. Certamente, no meio dos cristãos ali em Roma, ou em todo o Império Romano, certamente existiam cristãos que estavam se rebelando contra as autoridades. Por quê? Por causa do senso próprio de justiça que nós, como seres humanos, temos. E Paulo estava querendo que os cristãos entendessem uma verdade, né, que é fundamental e que nós temos que entender, gente. O mais importante para o cristão não é ser bem tratado pelas autoridades ou pelos governos. Tá? Lógico, liberdade, justiça social são importantes? São importantes, gente. Mas Deus quer que nós aprendamos a viver pela fé. Fé em Deus, independente das circunstâncias. Nós cantamos, não olhe as circunstâncias. É isso que Paulo está tentando mostrar para eles. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o amor de Deus. E tem um sinal tocando, diz que a aula está acabando. E eu estou só começando. Deixa eu só mostrar um texto aqui para vocês antes da gente terminar. Esse negócio está muito rápido, né? Aqui. Texto de Lucas. Deixa eu dizer uma coisa. A liberdade, a justiça, as coisas certas são bem importantes. Tá? Mas Jesus nunca prometeu, gente. Preste atenção. Jesus nunca prometeu para mim, nunca prometeu para você, nunca prometeu para os crentes que viviam em Roma debaixo da sujeição a Nero. Deus nunca prometeu que nós, como cristãos, iríamos ter uma luta justa. Ele sempre alertou para o contrário. Jesus sempre alertou que os seus discípulos seriam perseguidos pelas autoridades. Veja só, ele reúne seus discípulos e diz: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença dos reis e governantes, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá, para que deis testemunhos. Veja, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, porque você vai trabalhar para o reino dos céus, você vai ser perseguido, as autoridades vão te perseguir. Quantos crentes estão envolvidos por luta social, por justiça social, por igualdade social, estão esquecendo que somos cidadãos do reino.
E Jesus disse, olha, vocês estão agitados, isso pode trazer grande agitação ao seu coração, mas olha o que ele diz: assentai, aquietai, acalmai, pois o vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, ele diz. E ele vai seguindo aí, por causa do meu nome. Vocês vão ser odiados por todos, por causa do meu nome. Jesus nunca prometeu, não é, uma luta justa. Né? Nós estamos lidando, né, com o reino das trevas e o reino da luz. E nós, como cristãos, precisamos entender onde está o nosso reino. Quem é o nosso rei? E se nós vamos trabalhar por uma causa do reino dos céus, nós precisamos saber como nós vamos nos comportar neste mundo. Porque ele diz aqui, o nosso testemunho. Qual é o nosso testemunho? Quando nós estamos brigando, discutindo por ideologias políticas, será que nós estamos dando testemunho de que o nosso reino não é desse mundo? Quando nós estamos desrespeitando as autoridades, será que nós estamos dando um testemunho que o nosso reino não é desse mundo? Só para a gente refletir sobre isso. Precisamos encerrar a nossa aula. Eu tenho 2 minutos só para encerrar a nossa aula. E eu fiz a seguinte pergunta: qual a evidência bíblica, né, que prova, né, que o povo de Deus às vezes não deve submeter às autoridades? Temos sim evidências bíblicas. Tá? E Paulo, quando escreve essa carta, ele está mostrando para Nero: Nero, você é autoridade sim, mas eu sou autoridade acima de você. Nero, os meus discípulos vão te respeitar, sim. Eles vão te honrar, sim. Eles vão se submeter, sim. Mas, acima de tudo, eles vão se submeter a mim. E nós, como crentes, precisamos saber, né, até que ponto a nossa autoridade, a autoridade que está acima de nós, ela se contradiz a Deus ou não. No próximo domingo, nós vamos estar aqui falando sobre como essa desobediência, então, não respeitar a autoridade, tá, se encaixa com Romanos capítulo 13. Nós vamos continuar aí. Eu espero que esses estudos estejam sendo proveitosos para você, para a sua família. Vamos continuar aqui, eu creio que até o final desse mês, com as transmissões, e eu espero que você continue acompanhando. Eu tenho certeza que esses estudos vão ser edificantes para mim, para você, para todos os níveis em que nós estamos debaixo de autoridades, seja na família, seja no governo, seja na igreja. Que a gente cresça, que a gente aprenda a vir para a palavra de Deus, né, e buscar nela a orientação para o nosso dia a dia. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco em nosso culto de adoração a Deus. Que Deus te abençoe e obrigado.